Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 22 de julho de 2026. Abri o vídeo aqui rapidinho para falar de algumas coisas. O time da Rússia, Krasnodar, fez uma proposta, parece que está disposto a pagar 12 milhões de euros pelo Canóbio. Fez uma sondagem, nada chega ao Fluminense, mas aí parte do Canóbio ali que não quer se transferir para lá, enfim. E também que o valor seria muito baixo. Eu sei que eu reclamo aqui o tempo inteiro do Castilho virar parâmetro para tudo que se fala lá no Fluminense, mas é isso, Castilho 13, Canóbio não pode valer 12. E aí não interessa quantos por cento o Fluminense tem com o Canóbio ou não. Então a primeira coisa é essa, o Canóbio, por esse valor, não tem que sair do Fluminense. Uma outra coisa, o Davi Schwindt está saindo do Fluminense para ir jogar no time da segunda divisão de Portugal. E aí começa, mas não aproveita os meninos da base, mas não usa os meninos, mas quando ele jogou no passado ele foi bem. Cara, assim, me desculpa. O Zubeldia tem que ser muito burro ou muito ruim, diante de todos os problemas que a zaga do Fluminense teve esse ano, de não dar chance pro Davi Schwindt vendo treino após treino ali no CT, e permitir que esse menino saia, diante das incontáveis falhas de James, Ignácio e Frente. O James só tá aqui na frente porque foi o que errou mais bizonhamente recentemente, apesar de, como eu já disse, achar que ele não falha no gol do Red Bull Bragantino. O Frente está por último porque, já disse, ele é o melhor zagueiro do Fluminense, até a chegada de Thiago Silva e até a gente ver o Midian ter condições físicas para jogar. Outra coisa, eu tentei ver aqui do jogo contra o Red Bull Bragantino e contra o Bahia, mas não consegui. Nenhum dos aplicativos de scout que eu tenho no celular, me deu esses números para comparar entre um jogador e outro. Você não consegue ver os números dos jogadores, mas consegui comparar o jogo contra o Red Bull Bragantino, reforçando o que eu falei aqui, ontem. O Hulk tem números defensivos melhores que o do Savarino, e assim, não só por ter jogado mais minutos, mas proporcionalmente falando também, e no geral, todos os números dele no jogo são melhores que o do Savarino, ponto. Então é isso, cara. Mais uma vez insisto, o Zubeldia está sendo burro de insistir no Hulk como centroavante. O Hulk tem que estar no Fluminense, ainda mais agora que parece que escantearam completamente de vez o Ganso, para fazer parte de um rodízio entre ele e a Costa e Savarino. Cada hora joga dois, cada tempo joga dois. Não dá para os três começarem o jogo, não dá para ficar usando esses três jogadores o tempo inteiro, porque eles vão estourar. Em algum momento a gente vai ficar sem dois deles. O Hulk é o que eu acho mais difícil de estourar, apesar de ser o mais velho, enfim. E a gente vai sofrer, em algum momento da temporada, por insistir que esses três jogadores vão jogar juntos. Percebam, meu problema não é Hulk com o JK, inclusive entraria o JK nesse time, até porque o Canóbio ficando no Fluminense, uma vaga é do Canóbio. Como diria, acho que Vicente Mateus, acho que foi ele que falou isso, um ex-presidente do Corinthians, o Canóbio parece que tem até 2 pulmões. Uma outra coisa, que eu estava pensando ontem, o time do Fluminense, ali, de 24 para 25, começaram a queixar muito a questão da preparação física do Fluminense, e aí, assim, boa parte, pra mim, o grande culpado daquele time de 24 sofrer fisicamente, pra mim era o Diniz, que extraiu tudo que podia dos jogadores de 23 e nos fez campeões da Libertadores. Em 22 e 23, extraiu tudo dos jogadores e nos fez campeões da Libertadores de 23, a gente vê que o Cano tá sofrendo até agora, talvez tenha melhorado só agora por uma questão do trabalho que ele fazia com o Diniz, e o nosso preparador físico, que tinha muito tempo de Fluminense na época, começou a ser criticado por isso. Parece que também ficava meio que chateado com a questão de algumas coisas que ele pontuava não serem respeitadas pela comissão técnica. E assim, de uma forma geral, eu acho que a comissão técnica, o treinador, é meio que quem vai controlar as questões de treinamento,
E aí tá, né, papel ali do preparador físico mostrar, ó, buraco as na coisas frente. vão arrebentar aqui e tal, isso não tá dando certo. Mas o treinador é responsável, né, por dar os treinamentos do time, porque ele que vai botar em campo, ele que vai ser cobrado por resultado. Então, infelizmente, assim, né, o Marcos Seixas pode ter ficado chateado com a situação, né, acho que ele até deveria ter razão das reclamações dele, né, e também ficou chateado pela cobrança que parecia haver por parte da torcida com o trabalho dele. Recebeu uma proposta, né, de dinheiro melhor ainda e foi parar no México, né. E aí, né, pelo que eu vi, né, o contrato dele lá acabou e ele tá voltando pro Brasil, né, e eu acho muito que o Fluminense tinha que sentar com o Marcos Seixas e falar, vamos voltar, tá a fim de voltar? Tá certo que isso seria um problema, porque, né, o nosso querido técnico Zubeldia, né, além de ter um cara responsável por treinar, né, só a defesa, só a zaga, a bola aérea, uma coisa que parece que não dá muito certo, ele tem o próprio preparador físico dele, né, e aí talvez isso, né, possa gerar uma vontade do Marcos Seixas não vir, né, ou vindo gerar um grande ruído dentro dessa comissão técnica do Fluminense. Mas por que eu tô falando que o Marcos Seixas deveria vir pro Fluminense, né? Até conferi aqui, né, pra ver quando ele saiu. Ele sai no início de 2025. Ou seja, um dos jogadores que eu vou falar aqui, o Serna, chegou a trabalhar com ele durante pelo menos ali uns 6 meses. Né? Eu vejo no Fluminense, né, principalmente de jogadores que vêm de outros mercados, uma questão de não se adaptar ao futebol brasileiro, né, e não serem capazes de aguentar o jogo de 90 minutos. Né, mesmo depois de quase 2 anos que está aqui, o Serna, por exemplo, não vou falar agora, né, porque o Serna esse ano basicamente não jogou 90 minutos, mas até o início do ano, os jogos que ele jogou 90 minutos, você percebia ali dos 15, 20 minutos para frente, um cansaço no Serna. Ele começa a errar mais as decisões dele, né, por um cansaço, e o cara já está 2 anos no futebol brasileiro, sabe? O Acosta é outro, né, eu vejo algumas pessoas comentando que o Acosta teve uma evolução física. Cara, não teve. O Acosta é outra coisa, assim. O Acosta é um tempo e mais um pouquinho e olhe lá, né? Ele cansa rápido pelo estilo de jogo dele, mas assim, né, deveria ter melhorado mais fisicamente esse tempo que ele está no Brasil, quase 1 ano, né, se fosse feito algum tipo de trabalho específico. O Savarino já vem com problemas físicos do Botafogo, né? Não sei se é dele, né? Não sei se um preparador físico no Fluminense conseguiria resolver o trabalho que talvez também não fosse bem feito no Botafogo, não sei, né? Mas eu gostaria muito de ver esse cara aqui de volta, porque, né, ele sempre foi considerado um bom profissional, né? E os times do Fluminense, de uma forma geral, né, nunca sofreram fisicamente como vem sofrendo recentemente, né? Então eu gostaria de ver esse cara que fez parte do nosso maior título, né, um protagonismo maior também da Emery com esse time do Fluminense, que parece ter problemas psicológicos, vários jogadores, né? Já comentei aqui que, né, desde a época do Mano Menezes parece que ela não trabalha mais tão conjugada, né, ali com o time profissional, pelo menos isso, né, isso é uma parada que eu vi uma pessoa comentando em grupo de WhatsApp, uma pessoa que já trouxe informações mais quentes de dentro do Fluminense, nos grupos, assim, né? Na época que ela falou isso, eu falei, tá falando besteira, né? Dei uma pesquisada rápida e, de fato, você não tinha mais nada assim que relacionasse, né? Ela tava mais em Xerém, de uma forma geral, né? E na época a notícia era que o Mano Menezes achava que não precisava do trabalho dela com o time do Fluminense, assim, né? Então eu acho que são 2 profissionais que fizeram parte do, né, todo mundo gosta de falar, o maior título da história do Fluminense, e que deveriam voltar, né, já que o time apresenta problemas que eles poderiam ser a solução, né? O Fluminense insiste tanto em alguns retornos, né, que talvez esteja esquecendo do principal de todos, por serem trabalhos que ficam menos nos holofotes, né? E essa questão do Marcos Seixas, né, eu tô falando também porque ontem, né, o Fred foi anunciado como o novo treinador do Sub-20 do Fluminense, né? Acho arriscado isso, né? Não pela idolatria do Fred, que eu acho que o trabalho dele no Sub-20, né, não vai prejudicar a imagem que ele tem, né, mas porque o Sub-20 é algo que vem patinando muito no Fluminense. Acho que o Fred não vai conseguir mudar uma coisa que falta aparecer material humano mesmo,
né? E junto com o Fred chega também um cara, né, que já foi preparador físico da base do Fluminense e tinha ido para o México, né? Não sei se ele vai junto com o Marcos Seixas, né? Às vezes foram coisas completamente diferentes. Eu não tentei nem confirmar quando essa pessoa vai para o México, né? Mas é isso. Então gostaria que a diretoria do Fluminense pensasse nesse assunto, né? Falando do Fred, é engraçado, né? O Fred é o grande ídolo da história do Fluminense, né? Ele só não é falado como o maior ídolo, né? Porque tem aquela questão do Castillo ser mais antigo e do que alguns jogadores, principalmente Germancano, né? Vou botar no singular, tá? Fez na Libertadores, né? No título de 2023, nas temporadas de 2022 e 2023 pelo Fluminense, né? Mas aí você começa a ver gente criticando o Fred por causa da história dos caipsaquês, né? Por causa de quando ele saiu do Fluminense, assim, o Fred sai do Fluminense escorraçado, né? De uma suposta quase ida do Fred para o Flamengo, que ele já disse que não iria e que não ia na época, né? Enfim, né? A gente sabe que sondar todo mundo sonda. E uma sondagem do time deles, né? Eles sempre colocam um jogador lá, né? Alguém perguntou pro Batistuta, né? Teve um programa com a participação da galera do Charlo, né? Do Cantarelli, né? Nos bastidores ali do... Pô, me fugiu o nome dele, eu gosto dele pra cacete. Pô, meu Deus. Bruno é o Cantarelli. Qual é o nome do outro? Pô... O cara da fumaça, esqueci, na música do Charles é a fumaça. E aí perguntam pro Batistuta, né, sobre essa questão de ele vir pro Flamengo. Ele fala, nunca existiu nada. Aí botava um cara praticamente dentro do Flamengo, né? Então a gente sabe como é que é isso, né? E aí assim, cara, a torcida tá chata mesmo. E aí eu tenho algum problema com algumas coisas, enfim, que é permitir que algumas coisas façam mais barulho do que de fato deveriam, pois não merecem ter a atenção que acabam tendo, né? E isso é uma coisa dessas assim, enfim, né? E aí isso acaba inflamando também situações, né? Acho que eu falei aqui da saída do Davi Schwindt, né, indo para o time de Portugal, né? E aí as pessoas falando da base, né? E aquilo, né? No início do ano, a diretoria disse que Loyola e Davi Schwindt faziam parte do grupo e agora saíram. Sendo que, nesse meio do caminho, né, por pressão da torcida ou por entendimento interno, viram a necessidade de trazer um zagueiro que jogasse pela esquerda, por causa de uma época que o Freitas estava vacilando mais do que o normal. E aí você passou a ter um zagueiro a mais no elenco, um outro saiu. E aí, no meio do caminho, né, havia esperança de que esse jogador que chegaria agora seria o Nino, mas não foi o Nino, acabou sendo o Thiago Silva. Chega o outro zagueiro e sai o zagueiro da base. À frente. E o que mais me surpreende é que, né, esses jogadores não estão saindo para times grandes, assim, times que você vê que tem algum destaque, né? Talvez para esse garoto fosse melhor disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do que a Série B do Campeonato Português. Mas tem gente que vai ficar enchendo o saco, aí depois não sabe o porquê que a torcida tá chata, sabe? Porque fica falando pra mim que era besteira, né? E aí eu não tenho como discutir muito sobre, porque até hoje eu tô devendo o vídeo dos meninos da base. Valeu, saudações tricolores e faz o L.